Em nome de Yahushua, o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, ao qual ressuscitou após o terceiro dia. No seu nome cantarei em 2 Pedro. O vídeo anterior era no 2 Pedro, qual capítulo 1 lemos, finalizando aí o vídeo anterior. Mas agora começando no capítulo 2 do 2 Pedro, continuação do vídeo, em outro vídeo, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Mestre Altíssimo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Yahweh não perdoou aos seres, aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo no período do milênio. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregueiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado de vidas, dissoluto dos homens abomináveis. Aleluia! Assim sabe o Mestre Altíssimo livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Yahu, enquanto os seres celestiais, sendo maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Mestre Altíssimo Yahweh. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas,
nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seu engano, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes. Aleluia, aiahu, aiahu, as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos da maldição, filhos da maldição, os quais deixam o caminho direito, erram segundo o caminho de Balaão, filhos de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas atendem, eternamente se reservam, infinitamente se reservam. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servidos de corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Mestre Altíssimo e Salvador, Yahushua, ungido, forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se dos puros mandamentos que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o quão o cão voltou seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de a lama. Yahoo, Todo-Poderoso. Os falsos mestres, o qual está dizendo aqui, os falsos profetas, eles foram engodados pelos espíritos malignos para serem falsos profetas. Que espírito maligno é esse? O espírito que era do mal, que se tornou carne e morreram, ficou sem corpos, tá? Eles entraram, as mulheres, corrompendo-se, e perderam seus corpos também. Ficou aquela força maligna, igualmente aquela força que entrou naquele ser gadareno quando Yahushua estava no planeta, e diz: o que vocês querem que eu faça? Coloca naqueles porcos. Era a legião de demônios. Observa, meu caro amigo e irmão, eles não tinham corpos. Mas para usar um corpo humano precisava de uma legião e legiões de maligno espírito, apenas uma força
a qual era direcionada apenas por um ser maligno que ali estava presente, em nome de Yahushua, chamado Satã. Eles chamavam de legião. É a legião que está aqui. Coloca nos porcos, entraram nos porcos. E os porcos entraram mar adentro, que representa a população mundial. Legião é uma legião a qual representa os soldados romanos. Por porcos é origem romana. Porcos, eles usaram os porcos como sacrifício em lugar de Yahushua. Colocar o nome de Jesus nos porcos. É isso. Pois porcos representam animal. Jesus também representa animal. Besta. E esses porcos entraram no mar adentro. Foi um prejuízo grande para os romanos lá na época. Meu caro amigo, meu irmão, o espírito maligno existe. Corpos dominando o poder que estava em seres que até hoje não encarnaram, porque não foi permitido. Mas eles estão impedindo a salvação daqueles que são espírito do Pai Celestial. Eles estão adquirindo corpos e atrapalhando a vida infinita, meu caro amigo. Os seres malignos, com os seus poderes, que não é muita coisa. Mas uma palavrinha enganosa desvia você do caminho da rota verdadeira, meu caro amigo. Uma palavrinha que é direcionada pelo espírito maligno desvia você do caminho da verdade, a qual desviou multidões e multidões em nosso tempo hoje. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom. O Altíssimo derramou no dia de Pentecostes o seu poder. Que poder foi esse? O poder do Espírito daqueles nomes que estavam reservados para a vida infinita, meu caro amigo. Para aqueles que iam ser ministros do Altíssimo aqui no planeta. Mas eles lutaram com Satã, meu caro amigo. Eles falavam com pessoas endemoniadas o tempo inteiro, que eram os governantes, que eram os sacerdotes judeus. Eu falo judeus porque hoje eles são judeus, mas era Yahushua naquela época, já tinha deixado de ser Yahushua, o povo de Yahu. Aleluia, Yahweh, Todo-Poderoso, pois o Espírito puro do Altíssimo habita no ser que aceita a pureza da palavra, a palavra verdadeira, qual sai da boca daquele que tem o Espírito puro do Altíssimo Yahweh, o qual era o Espírito dos antediluvianos, pois Yahushua ao ressuscitar, pois ele ressuscitou e recebeu seu corpo de volta e reina hoje com o Pai, derramando o seu poder. Se isso não tivesse acontecido, ele disse que não teria derramado o poder do Espírito puro. Não teria. Foi necessário que ele subisse. E ele lá está com o Pai para comandar o reino milenar agora em nosso tempo. Então os falsos profetas são os espíritos malignos, os quais também encarnaram, entraram as mulheres e foram ser homens, mas eles se perderam completo. Eles não têm corpos. Assim como os seres celestiais que estão com os nomes no livro da vida também não têm um corpo espiritual,
celestial, mas tem reservado pelo poder do Altíssimo Yahweh, que dá o Espírito puro, para formar essa imagem no seu próprio corpo, expulsando todo o mal que há nele, as idolatrias, as mentiras, as feitiçarias, toda palavra de engano a qual sai da boca do ser humano será limpado e puro pelo esse Espírito, o qual Yahushua derramou o seu sangue cumprindo a sua justiça, pois ele não matou ninguém. Ele podia ter acabado com todos ali, ficado ele sozinho, mas não teria salvo de poder do Espírito puro no dia de Pentecostes, e eles não teriam ouvido Pedro falar, meu caro amigo. Pedro falou e quase 3.000 almas se salvaram, e milhões de pessoas, os antediluvianos, os espíritos diluvianos, antediluvianos, teriam que se batizar representando as águas, relembrando as águas do dilúvio ao qual eles morreram. O batismo é verdadeiro, meu caro amigo. Foi verdadeiro. Mas agora não é mais preciso. O Espírito puro agora passará no fogo e não morrerá. O ser humano, o qual vai passar no fogo, meu caro amigo, não morrerão. É o Espírito puro que tomou a forma humana e adaptou-se no corpo humano e purificou o corpo humano para reinar no período do milênio. Assim, Satã será preso. Ele ficará preso por 1000 anos e não tentará ninguém, porque ele morrerá. Em nome de Yahushua, é o que eu falo essas palavras, porque ela é verdadeira e pura. Porque Yahuwah é o meu rei do céu e da terra. Ele é o que dá o poder para reinarmos nesse período, pois o seu poder é infinito. Aleluia, Yahweh. Você que está me ouvindo e vai continuar ouvindo, aprenda essa palavra, pois Yahushua só poderia mandar o seu poder se ele subisse para o céu. Após o Pentecoste, porque até o Pentecoste ele poderia estar ainda, mas ele não foi depois do Pentecoste, ele foi antes, preparar o poder para ser derramado no dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos, mas ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E no dia de Pentecostes eles receberam o poder do Espírito puro, e o poder habitou nos corpos humanos. Eles morreram porque tinham que morrer, para nos deixar um exemplo. Apenas por deixar um exemplo, porque eles poderiam reinar, mas não estava no tempo da voz da última trombeta, a última mensagem a qual é anunciada agora nesse final do milênio, nesse final, começo do milênio. Pois as nações todas terão um tempo de 1 hora profética. Esta hora profética representa quase 1 hora, 45 anos. Nós temos 45 anos, ou 40 dias. E 5 dias são 5 anos. 45 dias. Para vivermos e ser julgado todas as nações globais, todas as nações do nosso planeta, haverá um julgamento do Altíssimo. Quem estiver errado
com o espírito maligno, entrega teu corpo ao demônio, logo, ou afasta dele em nome de Yahushua, e resgatará com seu poder puro, e purificará o teu corpo mortal para ser um corpo imortal. Satã também fará uma obra na cabeça desses seres que estão incutidos, estão iludidos. Nessas palavras, Jesus, Trindade, Deus, o sábado. O sábado é um sétimo dia, seria correto. Mas o sábado, meu caro amigo, deixa eu te falar uma coisa. Esse sábado foi criado pelos romanos no ano 3907. Foi a geração ali, meu caro amigo. 908 foi criado sábado romano. No sexto dia da semana foi criado. Esta é a verdade pura a qual eu irei falar em nome de Yahushua nesse momento, para você entender que o Espírito que dá revelação e sabedoria e conhecimento das coisas não é um corpo material, nem estudo científico de geologias ou coisas científicas para mostrar o caminho da salvação, pois o sábado foi colocado esse nome, sábado, no sétimo dia. Essa palavra sábado está no quinto dia da semana dos romanos. A criação do calendário da criação, ele está no quinto dia da semana, do calendário da criação. Essa palavra sábado, começando do domingo. Domingo é o sexto dia. Analisa bem essas palavras, conforme está aqui também nesse catálogo aqui. Primeiro dia, terceiro dia. A partir do quarto, ou a partir do sexto, pois o dia da lua era o quarto e o quinto dia. Era o dia que os Yahudi, os judeus, o povo de Arrochorô guardavam. O quarto e o quinto dia era o dia da lua nova e o dia do sol, então não tinha outro dia a não ser o sexto dia. Eles começaram no sexto dia no ano 3907, ou correspondendo ao número 3907, lá no nascimento de Yahushua. Pois Yahushua nasceu também no dia do sol e das luas. Foi no quarto para o quinto dia, ao qual ele nasceu, meu caro amigo. Então lá no sexto dia eles contaram o dia do sol. E assim então, como o primeiro dia do calendário romano, o primeiro dia, domingo hoje, que foi criado como o dia do sol, começou no sexto dia da semana do calendário da criação do mundo. Foi os romanos que fizeram essa abominação assoladora, a qual falou o profeta Daniel no capítulo 12, no versículo 11. Haveria de começar a abominação assoladora. E assim começou, meu caro amigo. Estava dentro da 70 semanas de Daniel Ho, está tudo dentro da profecia. Esses tempos, o qual terminará agora no final do sexto milênio. 1290 dias está reservado. A partir dali começaria então os 6.000. Pois os 6.000 começará e haverá 1 hora, ou 45 dias, ou 45 anos, para então ser julgado todas as nações com vara de ferro.
mas os seres celestiais, os remidos, já estarão remidos. E só morrerão aqueles que hão de morrer. Os que não há de morrer não morrerão. Pois haverá ressurreição, haverá transformação. Bem-aventurados que esperam até chegar a 1335 dias, meu caro amigo. É um dia julgamento, mas um dia abençoado da bondade do Altíssimo, que vai estar resplandecendo nesse período, meu caro amigo, que é dentro do milênio. Pois o milênio é um período de juízo para o povo do Altíssimo e para as nações do Altíssimo. Pois o povo do Altíssimo serão remidos pelo sangue e pela justiça do Cordeiro Yahushua. O Espírito é o que vivifica. Está no capítulo 6. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Lembra-te disso, que aquele que tem o Espírito puro haverá de ser transformado por ele, assim como eles foram transformados, Yahushua, na sua ressurreição. Yahushua foi transformado na sua ressurreição pelo aquele mesmo Espírito qual ressuscitou a Yahushua e transformou. Vós sereis transformados vossos corpos à sua imagem, porque o poder do Espírito é que dá a vida ao corpo, meu caro amigo. O Espírito de vida ao qual deu a Adão no Éden. É esse Espírito que nos vivifica e nos vivificará o homem do Altíssimo. Pois o homem do Altíssimo é cheio do poder do Altíssimo. Não há contaminação alguma que permanecerá nesse corpo. Em nome de Yahushua é o que eu falo. Pois ele é o meu rei, o rei dos reis e mestre dos mestres, todo-poderoso. Yahushua, Yahushua. Tem 8 letras nesse nome. Não pronuncia ele sem essas 8 letras. Yahushua. Não é Yahushua como falam, não. É Yahushua. 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 Tem um RR entre as palavras, que é o último H, o qual é 4 letras do nome do Altíssimo, que está no nome de Yahushua. Você está me entendendo, meu caro amigo? Não fale Yahushua, porque Yahushua está faltando uma letra H, que é um R. É Yahushua, Yahushua, Yahushua. Você me entendeu? Então entenda que são 8 letras que representam no nome de Yahushua, o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Aleluia! Porque o do Pai é o 7. Está escrito isso. O Pai reservou o 7 e o do Filho é o 8. Pois o 8º dia representa do Mestre Yahushua, o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, que reinará durante o período do milênio agora na minha vida e na vida de todos aqueles que aceitaram o nome, esse nome o qual eu falei agora. Em nome de Yahushua, é o qual vai resgatar os seres que pronunciam, invocam esse nome, pois ele é a palavra do Altíssimo em vida a nosso corpo. É o que vivificará nossos corpos mortais pelo Espírito que está dentro de nós. Pois nós ouvimos toda a verdade, toda a justiça da lei, a lei do Altíssimo. O primeiro mandamento está
honra o teu pai, lembra-te do 7º dia, e assim por diante. Lembra-te do pai, o nome do pai, que o primeiro mandamento não terá outro nome. Yahuwah, Yahuwah, não terá outro nome além dele. Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. Puxa o U e o rezinho no final, meu filho. Pronuncia esse nome, Yahuwah, pois é ele que está o nome de Yahuwah. É o nosso Salvador, porque é ele o que salva nós dos pecados. É ele que derramou o seu poder no dia de Pentecostes. Foi ele que limpou todos aqueles que creram no nome de Yahuwah naquele tempo. Foi Yahuwah. Eu quero repetir as palavras para você não pronunciar de forma errada, porque uma letra faltando está corrompido. Em nome de Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. É o nome do Salvador que está o nome do Pai. Então, meu caro amigo, meu caro irmão, o Pai Celestial envia essa palavra para ti. Se tu crê nessa palavra, o Espírito puro que está comigo te vivificará, te envolverá e te guiará no caminho da verdade. Todas as palavras de justiça qual sairá da tua boca será por esse Espírito puro do Altíssimo, que ele que vai te ensinar a falar as palavras corretas, pois todos serão julgados pelas palavras e todos serão julgados e sentenciados pelas palavras. Todos serão libertos pela palavra de Yahuwah, como serão condenados pela palavra de Lúcifer. Pois ele disse a Adão, ele disse lá quando Moisés foi morto, ele contendia a respeito do corpo de Moisés. Aleluia, Yahuwah. E o ser celestial falou para ele, o Altíssimo te repreenda, ó Satã. Presta bem atenção, o Altíssimo te repreenda, porque esse corpo aqui é do Pai Celestial, é do Pai Infinito, qual usou esse corpo é puro, assim como o corpo de Abraão, assim como aqueles que eram puros, assim como o corpo de José. Ele foi